O Evangelho, diferente do que muita gente propaga e muita gente pensa, não quer trazer para a gente a proposta de uma imposição colocada no sentido pejorativo de negação. A negação do indivíduo, a negação do ser, de maneira nenhuma. Ao invés disso, o Evangelho é a aprovação do ser, é o ser em toda a sua potencialidade, é a forma mais positiva de viver a vida. Por isso, o Evangelho vai além de religião, vai além de qualquer tipo de dogma, vai além de qualquer tipo de doutrina. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é uma vivência cotidiana. Por isso Jesus mesmo vai dizer: se disserem para você que o reino de Deus está aqui, ou se disserem para você que o reino de Deus veio investir em determinada sociedade ou instituição, negue isso, porque o reino de Deus está dentro de você. E ele é produzido a partir das suas atitudes, das suas práticas, daquilo que evidencia e promove o ser humano e a sociedade dentro do meio que nós vivemos. Isso sim é reino de Deus. Isso sim é a proclamação de uma boa nova. Mas aí é fato a gente pensar uma coisa. Quando você anuncia isso, que Deus quer um relacionamento com o ser humano, que Deus quer realmente ativar aquele algo que foi quebrado entre o ser e o ser divino, entre o humano e o ser divino. Aí nós vamos perceber que quando você anuncia as boas novas, consequentemente, você denuncia as más obras que o homem comete. Eu vou repetir. Quando você anuncia as boas novas do Evangelho, consequentemente, você denuncia as más obras que o homem comete. A Bíblia não pode ser vista por nós como um acúmulo de conhecimento. Ah, gente, eu conheço tantas pessoas que vão me dizer: eu já li a Bíblia tantas vezes, eu conheço milhares de versículos, todos os cânticos que você me disser, tanto de uma época antiga como um hinário, ou mesmo numa época mais nova, que canta nas rádios, eu conheço. Há pessoas que vão me dizer isso, mas eu fico pensando, é só isso? Cadê a questão da vivência e da experiência cotidiana? Viver essa superficialidade é muito fácil na vida. Até porque Bíblia não é acúmulo de conhecimento, mas é mudança de caráter. Evangelho e proclamação do Evangelho não é um discurso bonito e bem atuado. Porque se Deus quisesse discursos bonitos e bem atuados, provavelmente Ele não escolheria algumas pessoas, não escolheria nós, escolheria Manuel Bandeira, Castro Alves, tantos grandes poetas, Vinícius de Moraes, homens que realmente poetizaram a vida, olharam para a natureza, como nós podemos ter a percepção daqui, como estamos fazendo no programa hoje, olharam tudo isso e conseguiram poetizar a vida diante de tantas desgraças, de tanto sensacionalismo. Por isso, gente, Evangelho é mudança de perspectiva, é mudança de vida, é mudança de ótica, é convergir para um caminho diferente. Eu quero me fazer entendido por você nesse programa da seguinte forma: cuidado se ao invés de boa notícia você proclama má notícia. Eu já disse para você, quando você anuncia as boas novas, consequentemente você denuncia as más obras dos homens. Não adianta você tentar projetar a sua vida para que de alguma forma a sua vida possa ter um discurso bonito. O mundo está cheio de bons e bonitos discursos. Agora, o que é palpável? O que realmente faz com que a nossa vida deixe a superficialidade para viver uma integridade? Você pode ter muita coisa encaixotada dentro da sua cabeça. Inclusive, você pode ter encaixotado o próprio Deus na sua vida, na sua existência, colocado e limitado Ele a uma caixa para dizer: Deus, se limite àquilo que eu imagino e àquilo que eu penso. Seja engessado pelas minhas perspectivas, pelo meu modo de olhar. Um grande teólogo vai dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto só. Nós, por muitas vezes, não dialogamos,
porque temos medo de ser influenciado, mas esquecemos que essa influência pode promover um crescimento e uma evolução no indivíduo que nós somos. É melhor que você comece a pensar no que é viver o reino de Deus. Comece a pensar o que é viver a integridade do Evangelho. O Evangelho hoje, e já há muito tempo, infelizmente, foi conceituado como uma semente. E eu não digo que o problema e a infelicidade está numa semente, de maneira nenhuma. Mas nessa concepção de semente, há muitas pessoas que descobriram o seguinte: o Evangelho serve para consumo próprio, mas é muito mais rentável quando se coloca em uma banca para se comercializar. A sua fé, aquilo que você crê de todo o coração, pode estar sendo negociado por ditadores, por manipuladores, por pessoas que não têm nenhum compromisso com a proposta das boas novas de Jesus. Nenhuma vontade de seguir a perspectiva do que Jesus propagou aqui na terra. Sabe o que Jesus disse? Como vocês serão conhecidos como os meus discípulos? Vocês serão conhecidos como os meus discípulos pelo amor que vocês dedicam aos outros. O Evangelho, em todos os pontos, dedica o amor de Deus por um povo que está destruído economicamente, politicamente, nas suas perspectivas e objetivos, nos seus sonhos, por um povo que está doente, mas por uma doença muito pior do que uma doença que possa se colocar como chaga, como lepra, como paralisia, como cegueira. Uma doença muito pior do que essa é a doença da alma, onde aquilo que eu creio pode estar sendo manipulado por pessoas que são completamente convenientes com a sua própria vontade e, desculpe ser tão sincero, com o seu próprio bolso. Quero convidar você a viver a perspectiva do Evangelho da forma como Jesus viveu. Jesus vai dizer: aquele que diz que está nele, a Bíblia vai dizer, também deve andar como ele andou. Vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. O discípulo segue o seu mestre. Olhando para o Evangelho, olhando para Jesus, para a mensagem de Jesus, eu me pergunto: o que será? Ou melhor, quem será o mestre que nós estamos seguindo? Vós sereis os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Olha para a sua vida. Quem é o seu mestre? Qual é o ensino que você tem perseguido? Qual é a proposta de evangelho que você tem vivenciado? Existe um leque de possibilidades hoje, mas diante de Jesus há uma só proposta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa é a proposta do programa Reflexões do Caminho. Levar para o caminho aqueles que estão a caminho. Deus te abençoe. Fique com Deus.